Vamos começar aqui então, hein? Para presidir a mesa que traz o tema Cliente e Agência, High-Tech, High-Touch, convido Juan Pablo de Vera, presidente do Conselho de Administração da UBRAF. Seja bem-vindo, Juan. Moderador será o Sérgio, que já está aqui. E os debatedores, gostaria de convidar ao palco Alisson Faria, diretor de marketing da Siemens PLM da América Latina. Alisson é graduado em Comunicação Social e Gestão Empresarial pela Universidade Anhembi Morumbi, com MBA em Inteligência Competitiva pelo Business School São Paulo. Ocupou cargos de gerente de inteligência competitiva, marketing na Tecnogym, carreira sólida na IBM, onde atuou no Brasil e na América Latina. Alisson Faria, recebemos aplausos da nossa plateia. Seja bem-vindo. Chamo também o Cadu Aum. Ele é diretor comercial do Twitter Brasil desde 2014. Depois de ter desempenhado a função de diretor de Trade Marketing da empresa, o executivo é responsável pelo desenvolvimento das relações estratégicas com os principais anunciantes do mercado. Antes de ingressar no Twitter, trabalhou como gerente de publicidade no Terra e como diretor executivo do portal Vírgula. Seja bem-vindo, Cadu. Receba os aplausos, Cadu. Guilherme Ishikawa. Ele começou a produzir eventos aos 17 anos e, contrariando sua formação em Direito pela Fundação Armando Álvares Penteado, desenvolveu sua carreira nesses 20 anos nas áreas de produção e operações em grandes agências de live marketing, como a CIA Brasileira de Marketing, entre outras. Em 2017, foi chamado para assumir a direção da área de operações da Actel Mix. Seja bem-vindo, Guilherme Ishikawa. Receba os aplausos. Ricardo Bruno, diretor-geral da Avantgarde Brasil, jovem empreendedor de 38 anos, conduz a agência de comunicação criada para proporcionar experiências entre marcas e consumidores, formado em publicidade pela FIAM, com especialização na área de criação na Miami Ad School. Se formou no curso de planejamento criativo. Seja bem-vindo, Ricardo Bruno. Receba os aplausos. Ciomar Parreira. Ciomar Parreira é empresário e CEO da Fuego Live Marketing. Trabalha no mercado de marketing de incentivos e eventos desde 2006. Estudou administração de empresas e MBA em marketing. Seja bem-vindo, Ciomar. Aplausos para o Ciomar, por favor. Todos aqui prontos, presentes. Vamos começar o nosso painel. É com vocês. Eu? Muito bem. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, Juan Pablo, sou vice-presidente da Reed Exhibitions para a América Latina. O Sérgio me convidou para esse painel e fiquei um pouco preocupado a ver como poder dar a esses meninos aqui um pouco o tom de nossa conversa. Eles são os caras que estão realmente fazendo acontecer em nosso dia a dia. E para todos nós do setor de feiras, principalmente, esse tipo de eventos é um grande aprendizado, principalmente para entender melhor o que nossos clientes estão fazendo e como podemos ajudá-los cada vez mais. Recentemente li um livro muito interessante que falava um pouco, com o título de nossa palestra, que fala um pouco sobre essa nova realidade que todos nós vivemos, principalmente preocupados sobre o impacto da tecnologia e quanto elas vão nos ajudar e quanto vão nos permitir conseguir fazer melhor nosso trabalho. Tenho uma filha de 20 anos que está estudando na faculdade e ela me ensinou algo muito interessante. Estávamos discutindo sobre disrupção e o mundo do trabalho do futuro e a carreira dela. Ela está estudando jornalismo. Eu tentei convencê-la, mas ela quer estudar jornalismo. Então, estou apoiando ela com muita força. Mas ela me comentou que aqui no Brasil, em 1937, se eu não me engano, tive uma greve muito importante, que foi uma greve de um conjunto de profissionais que estavam relutando contra a chegada de uma nova tecnologia. Essa foi a greve dos barbeiros, que estavam protestando contra um produto que havia desenvolvido um tal de Gillette, que estava chegando aqui no Brasil. E eles entendiam que esse produto ia deixar muitas famílias desempregadas e muitos profissionais sem emprego. Hoje pela manhã tive a oportunidade de pedir licença ao Sérgio e participei num painel que foi organizado pelo Valor Econômico sobre Cloud Computing, que foi realizado, apoiado pela Google.
E o que eu vi que eles estão falando sobre inteligência artificial e machine learning e todo esse processo não é nada do que nós, às vezes, falamos como ameaça. Sim? Realmente, eles estão trazendo muitas soluções para nós deixar de fazer algumas coisas que as máquinas vão fazer melhor e mais eficiente que nós, mas também nos dando a oportunidade de nós, humanos, fazer coisas cada vez mais importantes. Então, acho que esse painel aqui vai nos ajudar e muito para entender como a tecnologia está aqui para nos ajudar a ser mais eficientes. O palestrante hoje da Google mostrou alguns números espetaculares. Eles fizeram uma implementação de machine learning na infraestrutura do prédio da Google para cuidar da eficiência energética. E graças ao processo que eles implementaram, quando ligavam o computador para cuidar dessa eficiência energética, diminuía o consumo de todo o prédio. E não diminuía um pouco, diminuía 40%. Eles fizeram uma aplicação para começar a ter e-mails que se respondem automaticamente. Hoje, eles estão confirmando que mais de 30% dos e-mails que nós recebemos podem ser respondidos automaticamente, sem ninguém de nós tocar em nossos dispositivos. E eles mostraram um case de uma empresa de vendas que, com a implementação de a tecnologia de machine learning, de aprendizado de linguagens e demais, conseguiram fazer 1000% de aumentos de contatos de vendas em uma empresa de serviços. Então, acho que todos nós ficamos com um pouco de medo da chegada dessa tecnologia. Acho que meu convite é para todos nós escutar com muita atenção o que esses meninos aqui vão nos contar hoje, porque tem muita coisa boa para nós trazer para nosso dia a dia e para nossas equipes. Acho que é isso, Sérgio. Eu vou ficar muito contente o dia que tiver uma máquina que vai responder 30% dos meus e-mails. Vai ser... Muito obrigado. Acho que todos vocês, né? Queria cumprimentar o Juan, primeiro brasileiro que foi convidado para fazer parte de uma imersão na University Singularity. Em junho ele estará lá. Primeiro, parabéns. E gostaria de imediatamente... Uruguaio brasileiro. Hã? Uruguaio brasileiro. Não, você é brasileiro. Começar pelo Edson. Qual o impacto que as tecnologias têm nos eventos de vocês, aqui no Brasil e no mundo? Mas qual o impacto? Como é que vocês veem isso? Bom, na Siemens a gente vê que a interface com o receptor, a pessoa que vai receber a mensagem durante um evento, é extremamente importante. Eu estou no mercado B2B há 15 anos e quando a gente vai passar a mensagem de uma solução de software, que é basicamente a minha carreira foi construída em cima de marketing para software, para B2B, é difícil a gente conseguir tornar aquilo tangível para a pessoa que está recebendo a mensagem na hora. Então, a gente tem utilizado alguns meios de tecnologia, como aplicativos de celulares para Android ou iOS. O Windows Phone a gente já não utiliza muito mais, mas é basicamente iOS e Android. E nesses aplicativos, a gente consegue interagir com o público que está presente em nossos eventos. Tanto fazendo quiz durante o próprio evento, então se tem algumas sessões paralelas ou sessões plenárias, a gente consegue medir a audiência e a receptividade das pessoas com o conteúdo que está sendo apresentado, além de também disponibilizar a agenda. Além de disponibilizar a agenda, obviamente, a gente consegue colocar alguns insumos para que sejam absorvidos outros conteúdos via tablet ou via celular, via aplicativo. O que eu tenho observado também um pouco fora do Brasil, em alguns eventos que eu participo, é que aqui no Brasil ainda é um pouco caro a gente utilizar microchip no tagueamento da pessoa. Então, não precisa mais ter aquela pessoa, um funcionário recebendo e sincronizando o seu nome para depois escolher o dado. Tudo isso é feito automaticamente pela cloud. Em muitos eventos nos Estados Unidos que eu participo, isso acontece. E é muito mais prático depois você extrair, fazer um cross-check junto com o LinkedIn, junto com o Facebook, para ver como é que está o andamento dessa pessoa nas redes sociais também, para
para ver se ela tem, obviamente, aceitabilidade com a sua solução ou com a informação que você está trazendo para o mercado. Cadu, vamos primeiro ver a opinião dos clientes, que fica mais fácil para as agências depois responderem às necessidades dos clientes, né? Sim. Vamos lá. Alô, alô, está funcionando? Primeiro, obrigado pelo convite. Enfim, sou Cadu, eu trabalho numa rede social, né? Então, Twitter sendo uma rede social, primeiro, quem tem Twitter aqui? Acho que é mais fácil perguntar quem não tem. Mas quem usa? Tá, então a gente está numa média boa. Porque o que acontece é o seguinte, o fato de usar o Twitter não significa necessariamente você twittar. As pessoas, elas usam o Twitter muito para ler aquilo que acontece, né? Aqui eu não sei quem sabe, mas, enfim, foi uma notícia famosa, foi uma notícia que é bem conhecida ontem, né? Que nasceu o bebê real e, oficialmente, o Palácio de Kensington tweetou. E isso é o que acontece com o Twitter. O Twitter foi escolhido como a plataforma oficial pelo Palácio para comunicar esse tipo de notícia. Isso é um exemplo da plataforma, uma plataforma aberta. E ela é uma plataforma aberta aonde ela reúne uma outra característica também, que ela é ao vivo. Eu vou descendo para vocês entenderem o potencial para eventos. Ela é ao vivo, o Big Brother, essa edição, ele bateu recorde de conversas, muito porque, como a timeline do Twitter ela é em real time, as pessoas, enfim, a edição está quente para quem está assistindo, as pessoas estão se envolvendo muito com o programa, e aí isso faz com que, durante o programa, as pessoas falem muito. E o que traz uma característica da plataforma também, que é a conexão com TV. Então, o Twitter ele é aberto, por isso que grandes políticos ou formadores de opinião se comunicam pelo Twitter, as contas são abertas. Ele é ao vivo, ele se conecta com TV, ele é sobre paixões também, porque as pessoas, independente das relações sociais delas, elas se conectam com aquilo que interessa a elas. Então, eu posso falar com alguém sobre o Big Brother, independente de eu conhecer. O que permite, a grandes eventos, como Copa do Mundo, a conexão ela ser muito, muito natural. E quando a gente faz essa conexão natural, que é o ao vivo, que é o real time, que é paixão, quando você fala de eventos em grande escala, como a gente teve em Rock in Rio, ou Lollapalooza, ou a gente fala mesmo em Copa do Mundo, é um processo natural que no Twitter existe um pico de conversas muito grandes, aonde as marcas se apropriem disso. Para vocês terem uma ideia, existe um instituto chamado Comscore, que ele fez uma pesquisa que durante o Rock in Rio, 94% das conversas aconteceram no Twitter, durante o evento. Mas falando agora, trazendo para a realidade de um possível evento, sobre eventos corporativos, e a gente tem alguma carteira aí de eventos e clientes que a gente trabalha, como Intel, Google, Samsung, enfim, entre outros, eu acho que a grande sacada é você trazer essas características do Twitter, proprietárias, para a inteligência de CRM, conversas e insights que uma plataforma social pode trazer, no antes, durante e depois. Então, antes de você prover conteúdo para o evento, você pode perguntar via uma hashtag ou via qualquer tipo de questão que você promova, você pode promover conversas para saber o que o público que você quer fazer no evento, que você quer chamar para o evento, quer saber e que tipo de conteúdo você quer oferecer. Durante, você pode promover enquetes, você pode promover interação e as pessoas querem isso, seja um evento grande ou um evento corporativo, para saber
se o que é esse termômetro que o evento que você está fazendo, ele está... como está indo, né, o termômetro sobre o seu evento. E no depois, que é o mais rico, você pode se apropriar dessa base que você construiu para ir conversando e estendendo a relação com o seu consumidor para uma construção de uma inteligência de uma base para um próximo evento. Falei um monte de coisa aqui, mas eu acho que, enfim, a ideia é que durante o nosso papo consiga conectar aí o corpo, né, o business, ao universo de imensas possibilidades das grandes marcas aí, enfim. Ricardo, você acha que hoje o cliente está preparado para utilizar essas novas ferramentas tecnológicas que podem ajudar a aprimorar, desenvolver, aprimorar o evento? Bom, boa tarde. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Eu acho que sim, o cliente está preparado. Obviamente, a gente enfrenta em alguns momentos, quando a gente tem alguma tecnologia muito disruptiva, o cliente fica um pouco assustado em começar a utilizar. Mas eu acho que a tecnologia hoje ela está na mão de todos, assim, né? O que faz uma grande diferença é como você usa essa tecnologia. Com certeza, eu acho que, por exemplo, os smartphones hoje em dia são peças fundamentais, por exemplo, para você trabalhar num evento. Todo mundo tem um smartphone, está sempre com ele no bolso. Então, eu acho que, por exemplo, algumas tecnologias, por exemplo, a Vanguard tem uma tecnologia chamada MAX, que é o Mobile Event Experience, onde a gente utiliza o celular das pessoas para poder interagir com elas. E, por um lado, você aumenta a experiência do público que está no evento, e do lado do cliente a gente consegue coletar uma série de dados que são muito importantes para os clientes. Mas, sem dúvida nenhuma, o cliente já está preparado, tem bastante tecnologia aí, o que a gente precisa realmente usar a nossa criatividade como agência para entregar um melhor serviço. Silmar, ele acabou de falar que às vezes o cliente tem medo do disruptivo. Quando você quer inovar e você quer fazer desenvolvimento de novas tecnologias, logicamente que isso também implica em riscos e, eventualmente, em erros. O cliente está preparado para aceitar um erro? Olá, Sérgio. Olá, todo mundo. Obrigado pelo convite. Essa pergunta ela é meio difícil, né? Porque você tem dois lados aí. Eu acho que sobre o erro, o cliente, a gente tem percebido que hoje o cliente está mais maduro para isso. A gente tem percebido que, às vezes, esse construir junto, ele pode acontecer e ele deve acontecer. Ou seja, não é porque você contrata um fornecedor, seja de eventos ou seja para um outro serviço, que aquele processo ele tem ali aquele 100% que apenas de acerto, né? Mas eu acho que hoje os clientes têm sim esse preparo. Até tem um case nosso mesmo, que a gente tem um aplicativo que a gente usou para a operação de eventos, né, que antes a gente fazia tudo mesmo em papel. E aí, na verdade, a gente criou em 2012 esse aplicativo, que já foi até, acho que premiado também no Prêmio Caio, se eu não me engano, de 2013. E aí a gente até usou isso para que a operação da agência fosse mais fácil e saísse do papel. Então, a hora que a pessoa ela chega no aeroporto, a gente já, aquela lista, a famosa lista não existe mais. A gente já tem ali, na verdade, um QR Code, o cara está lá com... Ele já bipa aquela pessoa, o cliente está em casa, já sabe quem chegou no aeroporto, tem vários pontos, já sabe de onde está. E isso no início causou medo. Eu não vou dizer que, acho que tanto na gente quanto no cliente, que também topou ele ser o primeiro cliente a estar usando esse processo na época. Mas logo esse projeto ele já ganhou uma outra versão, onde os próprios participantes do evento também eles já conseguiriam fazer a interação com as pessoas, e o processo está aí até hoje. Então, mas a gente percebe que às vezes tem alguns que são um pouco resistentes, mas isso a gente vai com o tempo tentando quebrar. Eu vou Posso pedir fazer licença um para você para comentário? poder, antes de você falar, eu queria passar exatamente para o Elson, para ver o lado do cliente com relação ao erro. Exatamente. Se o risco for calculado e for muito desenhado entre os dois, no fim das contas, a gente assume o problema em conjunto. O
o lado da empresa, no meu caso Siemens ou IBM no meu passado, é que a gente é medido por resultado imediato. Então a gente precisa trazer a receita naquele quartil, naquele trimestre ou naquele mês, enfim. E o evento tem que trazer, efetivamente, tem que se pagar, no mínimo ele tem que se pagar. E quando a gente tenta algo disruptivo e está muito bem azeitado, muito bem conversado por ambos, por mais que o resultado não seja bom, ele serve como uma boa lição para o futuro. Para os dois lados, tanto para a agência quanto para a empresa que vai utilizar da nova tecnologia. Eu já tive casos no passado em que fui tentar, obviamente, assumir risco com novas tecnologias e foi tiro na água. Não funcionou porque o público não era o público adequado. Aí, obviamente, para o próximo ano ou para o próximo período, a gente adequou o público com a tecnologia que ia ser inserida naquele evento, naquele contexto, efetivamente. Mas quando é muito bem desenhado a 4 mãos, acho que os dois assumem a culpa e eu acho que não sobra problema para nenhum dos dois lados. Guilherme, você já teve alguma vez que você ficou com frio na barriga, que você resolveu fazer uma coisa disruptiva e que poderia dar errado, mas que no fim deu certo? Algumas vezes, né, Sérgio? O nosso dia a dia é muito dinâmico e isso acontece sempre, né? Então, por exemplo, agora no começo do ano a gente fez um evento para um cliente no estacionamento do Shopping Eldorado, né? Era um evento aberto para crianças, foco famílias, claro, mas o público essencialmente era criança, o lançamento de uma linha nova de iogurtes. E a gente fez diversas ativações lá e todas elas envolviam tecnologia. E também compartilhamento, né? O que a gente vem falando hoje, né? O que depois disso, o legado disso, depois o compartilhamento daquela tecnologia, do que ele recebeu no evento. Só que é com a particularidade que a gente estava falando com imagens de crianças, né? Então, a gente mandava isso via mensagem para os pais dela, né? Então, ela participava de uma atividade, ao final dessa atividade, a gente fazia uma foto ou um vídeo e mandava para o pai dela. E o risco de você, sei lá, dentro daquele sistema totalmente automatizado, de você mandar uma imagem de uma outra criança que não o filho dessa família. Uma né? imagem que a mãe não queria ver. Uma imagem, né? Então, por exemplo, esse foi um dos casos mais recentes onde a gente tinha muito risco, sim, mas aí a tríade cliente, agência e parceiros, né, de desenvolvimento, e só colocar na rua também o que a gente está 100% seguro que vai dar certo. Né? Num caso desse, por exemplo, onde envolvia até questões legais, né? Eu só acrescentando, eu acho que assim, e principalmente sobre a questão do legado. Hoje, qualquer tipo de ação que você faça e que tenha um compartilhamento ou que tenha algum envolvimento com as redes sociais e que provavelmente terá, uma das fortalezas do Twitter é que a gente tem áreas que ajudam a pensar nesse legado. E tudo é possível uma vez que você analisa comportamentos e insights, né? Então, uma vez que agora o Lollapalooza foi um evento recente, onde a gente teve 3 experiências diferentes. Uma com a GM, onde a gente incentivou conversas para um pré-evento. Uma com o Bradesco, onde a gente deu a ótica do consumidor para o evento, né, com transmissões via Bradesco. E outra com Doritos, com PepsiCo, onde a gente trouxe as propriedades da marca junto ao evento. Tem um cuidado muito grande de você desenhar com a empresa qual é o desenvolvimento e a integração da marca junto à ativação do evento. E a gente tem uma preocupação muito grande de olhar para o consumidor também. Isso a gente faz muito workshop com as marcas para que a integração entre consumidor e ativação do evento ela seja muito sinérgica. E por isso a gente usa recursos de pesquisa e até mesmo, enfim, é uma tríade, né, entre agência, marca, cliente, onde não se resolve rápido. São estudos onde a gente provoca muitas marcas. Não olhar para si, mas olhar também para o consumidor e aí resolver isso junto com o consumidor.
Na verdade, eu acho que voltando um pouco ao que o Juan estava falando do high-tech, high-touch, né, que acho que o tema do painel, eu acho que é isso, o uso da tecnologia resume isso, é o que melhora a experiência desse consumidor público, ou quem seja o nosso target, né? Porque Esse é o que faz natural você sentido. olhar só para a propriedade da marca e fazer uma ativação que olhe para a marca, né? Assim, o painel é de vocês, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem. Quando a bola, como eu disse agora há pouco para o Ricardo, quando a bola cair, eu levanto. Mas se a bola não cair, eu não vou precisar falar, tá? Eu gostaria de fazer umas perguntas aqui aos colegas de o que eles recomendariam aos profissionais do setor de eventos para não ficar, às vezes, tão distante da tecnologia e como ir nos aproximando dessa nova realidade, como poder fazer esses testes sem sofrer tanto, como não ficar tão distante das necessidades dos nossos clientes. Acho que é uma pergunta aberta para quem quiser. Bom, primeiramente, junto com a empresa que vocês estiverem trabalhando, é desenhar muito bem o propósito do evento, entender qual é o público-alvo, quais são as pessoas que vão estar presentes naquele evento, qual a mensagem que vai ser entregue. Então, isso, para as agências, vocês precisam ter isso nas mãos para vocês conseguirem guiar nós do lado da empresa, porque muitas vezes a gente tem informações, a gente pensa num cenário gigantesco, mas às vezes um simples coffee break diferenciado já faz toda a diferença, ou uma iluminação diferenciada, ou mesmo uma tela, utilizar uma tela de LED, não mesmo uma tela com projeção, faz a diferença para um evento específico. Eu não estou falando que para todos os eventos, cada evento é desenhado de forma pontual. Se há necessidade ou não de um aplicativo, se há necessidade de interação de uma ferramenta como o Twitter ou o LinkedIn, ou qualquer outra ferramenta de rede social, sim, pode ser avaliado, mas isso acho que precisa ser muito bem desenhado e a conversa tem que fluir muito bem entre a agência e o cliente. Se esse canal não flui e a agência não consegue absorver muitas das informações, obviamente, o evento não vai obter aquele sucesso tão esperado. E também, óbvio, o cliente tem que estar aberto aí para tentar se arriscar nos momentos que podem ser arriscados. Uma coisa que eu acho que, e eu concordo plenamente, é que uma coisa que as agências têm que tomar um pouco de cuidado na hora de fazer é a tecnologia pela tecnologia. A tecnologia, no final das contas, ela é um meio que a gente utiliza para dar asas às nossas ideias. Então, quando a gente tenta forçar alguma coisa, uma tecnologia nova ou coisa parecida, simplesmente para poder vender isso, é aí que dá os grandes problemas. E a gente sabe que qualquer nova tecnologia demanda um tempo de implementação. Um evento não tem tempo de implementação, então a gente tem que tomar um cuidado imenso na hora que a gente estiver vendendo esse tipo de coisa. Na verdade, também, porque tecnologia é essencial, mas ela é um ponto também de dentro de as variáveis que a gente tem dentro do evento, que é a parte do high touch, por exemplo, da interação mesmo. Sim, é um ponto fundamental, como eu disse, depende de cada evento. Muitas vezes um evento ele pode ser totalmente, entre aspas, tecnológico para o público que vai estar presente, simplesmente tendo uma tela de LED, ou às vezes tendo uma iluminação diferenciada. Nem sempre você precisa ter um aplicativo ou colocar todas as tecnologias, ou seja, oferecer mesmo, né? Exatamente, oferecer um castelo, sendo que na hora ele vai afundar, ou nem sempre ele vai precisar de tudo aquilo. O cliente, às vezes, ele precisa do pouco, devido ao seu público, devido à mensagem que ele quer entregar. No meu caso, as nossas mensagens da Siemens, na divisão de software, a qual eu sou responsável, o nosso produto já é muito tecnológico, já é muito difícil de entender a nossa mensagem. Então, o que a gente procura fazer em alguns dos nossos eventos é iluminação, ou algum aplicativo, ou alguma coisa mais para tornar aquilo mais fun, porque a mensagem já é pesada e é algo muito difícil de deglutir. Então, é isso que a gente tem procurado fazer na minha divisão da Siemens. Obviamente, tem outras empresas, outras necessidades no mercado, mas é o que ele mesmo falou, entender a necessidade do cliente e não tentar empurrar tudo. Mas eu posso só fazer uma provocação aqui, sendo eu de tecnologia, você também, óbvio, todos somos, mas eu vou a muitos eventos e eu vejo quão simples pode ser a ativação de uma hashtag, nada paga, né? Enfim, inclusive orgânica, e o quão
insightful pode ser, o quanto informação você pode tirar, por provocar ao longo do evento que as pessoas participem e pela forma do conteúdo mesmo, né? Porque você pode tirar informações daquilo depois. Isso é algo super simples. E é uma forma de mensurar resultado, aliás. Super. E eu não vejo muito. E mesmo com eventos de tecnologia pesados, onde o conteúdo pode ser até difícil de você assimilar, tem casos onde a gente trabalha lá que a forma é muito importante também, né? Porque a tecnologia pode estar até na forma da linguagem. A gente tem uma empresa chamada Niche, que é com criadores de conteúdo do mundo inteiro, que não são influenciadores, são criadores de conteúdo mesmo, onde um trabalho de papercraft, que é um trabalho de papel, até com a IBM a gente fez um trabalho super bacana, mostrando qual é o trabalho da IBM na simplicidade de vídeos de 30 segundos. Então, acho que também a tecnologia, às vezes a gente coloca num aplicativo, ou a gente coloca, né, numa coisa super... Mas ela pode ser simples no sentido de ter uma provocação de uma hashtag, ou ter uma linguagem mais fácil, ou, enfim, um tipo de integração com vídeo. Não sei se vocês concordam. Outro ponto, só retomando aqui o que o pessoal estava dizendo, eu acho que tem muito uma questão sobre essa questão de tempo do evento, né? Porque hoje, geralmente, a gente tem notado que os briefings chegam com um tempo muito curto entre você orçar, participar de concorrência, ganhar e executar. E, às vezes, se você propõe algo tecnologicamente falando muito mirabolante e que você não tem o prazo para executar isso, ou seja, com certeza esse construir a 4 mãos não vai acontecer. E aí essa questão de erro versus o risco acaba sempre caindo apenas de um lado. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também. Pode responder isso. Está acontecendo muito de empresas brasileiras que têm feito eventos fora do Brasil. E eu vou fazer 2 perguntas. Uma que é a experiência que essas empresas adquirem quando vão e fazem essa experiência o seu evento lá fora. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta que vai ser dirigida ao Ricardo, porque o Ricardo, a empresa dele, foi a responsável por fazer a abertura dos Jogos Olímpicos e o encerramento. Eu queria saber o que você aprendeu com essa experiência de fazer aquele evento, inclusive com toda aquela tecnologia que vocês tiveram que usar. Qual foi o aprendizado que vocês tiveram? Essa é a Recon. Essa é a Recon, não foi você? Não, não foi ele. Jogos Olímpicos. Avant-Garde. Essa é a Recon, não foi você, a empresa? Não, ele é Avant-Garde. Avant-Garde. Ele é Avant-Garde. Desculpa. Você ficou no painel anterior. Eu adoraria ter feito, eu adoraria ter feito. Me desculpa. É que o Ricardo estava aqui até agora. É verdade, é verdade. Mas você queria complementar? O pode falar sobre o evento exterior. Na verdade, só complementando o que ele estava falando, eu acho que a gente tem que, aí da parte das agências, né, tem que aproveitar anos como esse, por exemplo, que tem projetos como o Salão do Automóvel. Eu acho que esse é o tipo de projeto que leva a barra lá em cima, entendeu? É um tipo de projeto que tem investimento, normalmente tem time para execução, né? Por exemplo, na Actomix, a gente mandou nosso diretor de planejamento ano passado para Tóquio para ver o Salão de Tóquio, nos preparando para esse ano de salão. Então, acho que isso é a oportunidade que a agência tem de trabalhar e para levar a barra lá em cima e a tecnologia vem junto, né? Ricardo, na Avant-Garde, como é que funciona isso, então? Então, a gente também faz a mesma coisa. A gente tem escritórios locais em outros países, na Alemanha, inclusive. Então, a gente visita sempre o Salão de Frankfurt. E o que a gente vê muito lá fora, assim, como eu falei, são tecnologias que já tem aqui. A grande diferença é que lá é tudo muito mais barato. Então, é tudo muito aplicável. Então, por exemplo, telas de LED, mapping, essas coisas, eles conseguem fazer lá. Basicamente, todos os stands a gente enxerga isso. Quando a gente tenta trazer para a nossa realidade, vender isso aqui para os clientes, a gente acaba esbarrando muito em custo.
Mas, sem dúvida nenhuma, visitar outros salões, outros estandes, outras feiras em países diferentes, a gente aprende muito. Tecnologia, cultura diferente. Eu acho que tem muita coisa para trazer aqui ainda para o Brasil. No caso do Salão do Automóvel, a gente, como empresa específica, a gente tinha produção de conteúdo ao vivo sobre o carro lá no Salão do Automóvel, que é a ideia da amplificação do conteúdo, uma vez que você pensa que em um evento tem mais gente fora do que dentro, né? E foi uma experiência super positiva e de uma tecnologia simples, né? São 4 produtores de conteúdo sentados no evento, produzindo diferentes óticas do produto e amplificando isso para quem está fora. Mais alguma experiência de tecnologia que vocês gostariam de mostrar? Citar especificamente, que vocês tenham utilizado em algum evento? Ou ao contrário, Sérgio, qual é o erro mais comum que você vê que se aplica ou não deveria ser aplicado em eventos, como dica geral para todos aqui? O que você gostaria de recomendar assim, de evitar fazer? Olha, estou falando bastante. O que a gente tem feito muito também é a questão do streaming. Hoje o streaming é uma ferramenta fácil de fazer. Você pode fazer do seu próprio celular e, enfim, tem dado bons resultados. A questão é o que fazer, né, em relação ao streaming e que conteúdo apresentar em relação ao evento, mas é uma oportunidade boa e você consegue, inclusive, chamar mais pessoas para um evento que tem uma extensa agenda. Sobre o que não fazer, eu acho que é não se distanciar da visão do consumidor. Sempre ter a ótica, seja no B2B ou seja no consumidor final, sempre ter a ótica daquilo do que o consumidor quer para você, a relevância da ótica do consumidor para você comunicar a tua visão de marca. Como foi dito no painel anterior, a pessoa no centro do processo. Senão você não conecta. Não só a pessoa, desculpa, não só a pessoa, mas também o conteúdo que a empresa vai querer levar naquele evento. Pode ser um evento de trade, com uma feira, etc., ou um evento num hotel, enfim. O que eu peço para as agências, às vezes, procura segurar o cliente. Porque eu, por exemplo, tenho um espírito meio megalomaníaco. Eu quero colocar tudo no evento, não cabe no orçamento, mas eu quero enfiar tudo. E no ano seguinte, obviamente, eu não vou ter uma novidade para colocar dentro do evento. Então, procura, às vezes, segurar um pouco o cliente. Fala assim, olha, deixa um pouquinho para o ano que vem. Coloca uma tecnologia nova esse ano, mas para o ano que vem, deixa algo novo para aparecer o ano que vem. Porque senão você não vai ter novidade. O risco é no ano seguinte isso não ser mais novo. Exatamente, senão no ano seguinte você não vai ter novidade para apresentar. A não ser as suas tecnologias, suas soluções, etc., o que você vai vender para o mercado, mas o evento em si, ele não vai ser mais, entre aspas, inovador. Ele não vai ter aquela cerejinha que faltava para fechar o negócio. Mas o risco que existe é se você deixar uma novidade, para o ano seguinte, ela já ser velha, porque o mercado é muito rápido. Exatamente. Assim, essa parte só trazendo para esse mercado de incentivo um pouco, né? Essa realidade aí de você ter a cereja do bolo. A gente percebe que hoje também os budgets, às vezes, um pouco reduzidos, e as agências precisam trabalhar de uma maneira bastante efetiva essa questão de fazer viagens de incentivo com momento UAU, né? E hoje, pegar o mercado há 15 anos atrás, era possível você pegar o mesmo budget, com dólar mais baixo, e criar lá, ou seja, numa viagem de 5 dias, 5, 6 momentos UAU. Hoje você tem que criar um momento UAU e, às vezes, aquela equipe precisa ser motivada durante esse processo. Você usa, sim, alguns recursos tecnológicos para isso, mas um conselho que eu ainda continuo dando para os meus clientes é segure momento UAU, porque, às vezes, ele busca tanto que a meta seja atingida e ele acaba contando aquilo antes e aí chega lá, você não tem mais o que apresentar. Mais ou menos trazendo para o mercado de incentivo o que ele estava dizendo aqui na questão de eventos.
A mesma pergunta? Não, na verdade, eu só ia colocar que a gente estava falando de internet, redes sociais, etc. E é uma coisa que uma dificuldade que a gente enfrenta muito aqui e que normalmente lá fora a gente não enfrenta é o sinal realmente de internet, o Wi-Fi. Isso é um problema em todo o evento, principalmente nos eventos grandes. Sim. Então, toda vez Não que a gente é só tenta... no evento, não. Em casa já é ruim, casa no nosso celular já é ruim. O Waze nem sempre funciona. Exatamente. Se em casa já é na complicado, rua, então, você imagina no evento. Né? Então, vira e mexe, a gente às vezes pensa em alguma coisa interessante, só que a gente esbarra nesse ponto e às vezes a gente prefere dar um passo para trás e não levar essas interações, porque podem ser um tiro no pé. Você, Guilherme? Não, acho que comentar, acho que esse problema de infraestrutura existe mesmo, mas hoje acho que a gente já tem parceiros também. Acho que quando a gente está falando de tecnologia, e aí também muitas vezes não é nativo da agência, né, ter isso, desenvolvimento de tecnologia dentro, aí também é o uso muito do desenvolvimento e relacionamento com os parceiros também, né. Caras que estão aí também em eventos de tecnologia, a CES, por exemplo, a gente trouxe um parceiro que foi a CES, para mostrar para o time o que ele viu lá. Então, as diversas tecnologias novas que ele estava vendo lá, que estavam sendo empregadas já, algumas tendências ainda, que estão, não é para aplicação imediata, mas daqui a 5, 10 anos, né? Mas para explorar isso e aí desenvolvendo isso com o parceiro para poder mostrar para os clientes também. Né? A CIES é um bom exemplo. A gente o Twitter está sempre lá, tal, e você como benchmark, você ter essas feiras lá fora de tecnologia, e a CIES é um excelente exemplo de como você pode usar uma plataforma como o Twitter ou qualquer outra, mas no caso até mesmo o Twitter, como solução de integração em um grande evento de business. A gente também tem um contato com a CIES e eles têm diversas soluções bacanas para a questão de infraestrutura e negócio. Acho que é a maior feira hoje de tecnologia, né? E aí ali você tem de tudo, né, cara? E se aproximar deles é super então, importante. E aí ver o que consegue trazer para cá, né? Bom, o assunto é importantíssimo. Tecnologia é uma das coisas que mais impacta hoje em eventos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, do Juan Pablo. Juan Pablo, cumprimento a todos. E vamos partir para os próximos painéis. Muito obrigado a todos. O painel foi muito rico, fizemos muitas contribuições. Obrigado.